um testemunho pessoal. Em primeiro lugar, estou muito contente por estar aqui em Alenquer, fazer parte deste congresso e também das comemorações, nomeadamente do 5º centenário da beatificação da Rainha Santa Isabel. E justamente quando o professor José Eduardo Franco me convidou, me falou deste congresso, a ideia de congresso, e me convidou a apresentar uma comunicação, lembrei-me logo de uma peça de um grande poeta e dramaturgo português, o António Patrício, e essa peça chamada Dinis e Isabel, peça que na altura não tive a oportunidade de ver, mas que fui convidado até a participar enquanto ator, mas que, enfim, estava já num outro projeto e, portanto, não pude sequer assistir a esse espetáculo. Mas tive a oportunidade depois de ler a peça e o António Patrício é realmente um autor do meu agrado e que, aliás, cheguei a fazer uma peça também dele, num outro contexto, encenada pelo encenador, realizador, escritor Jorge Listopade. Por isso tudo começou assim, no fundo com esta memória e com esta vontade de revisitar, por um lado, a obra do António Patrício e, nomeadamente, esta obra dele chamada Dinis e Isabel e, especificamente, com Do Milagre das Rosas. A dramaturgia portuguesa, desde o seu início, tem dado alguma atenção à história de Portugal, digamos, a alguns personagens e algumas situações, desde o início, desde a Castro do António Ferreira, até ao nosso século, o Jorge de Sena, com a sua peça O Indesejado, sobre o António Prior do Crato. E, nomeadamente, no século XX, e mais perto de nós, há uma série de criadores, dramaturgos, encenadores, que se têm dedicado a períodos da nossa história ou a personagens. Nomeadamente, o professor Miguel Oliveira e a Filomena Miguel Real e a Filomena Oliveira, que têm feito também um trabalho excelente em termos de dar a conhecer também a nossa história e personagens históricos portugueses, assim como também a investigadora e encenadora Silvina Pereira, com o Teatro Mais Um, que também tem dado uma especial atenção nos seus espetáculos também à história e a personagens portugueses. Eu estou a dizer tudo isto porque realmente fui à procura da presença da Rainha Santa Isabel e do Milagre das Rosas na dramaturgia portuguesa e realmente não encontrei muita coisa. Aliás, o facto curioso foi que há quase podemos dizer que há dois períodos, um período pré-YouTube e pós-YouTube. O que é que eu quero dizer com isto? É que realmente agora, desde que temos a internet e estes canais, digamos como o YouTube, é possível encontrar uma série de adaptações feitas pelas escolas, e isso é muito interessante. Portanto, o tema do Milagre das Rosas e da Rainha Santa Isabel tem sido muito abordado pelas escolas, tanto do primeiro ciclo como do segundo, como do terceiro ciclo, e recriando esta ideia da lenda e também reforçando, no fundo, a ideia de solidariedade, de fraternidade, interajuda, de partilha de bens com os outros. E, portanto, é uma temática que tem estado presente. E, com certeza, que esteve também antes do YouTube, só que realmente não temos esses registros. Hoje em dia é que realmente esses espetáculos são filmados e estão presentes, digamos, na net. Da mesma forma que é possível encontrar também pequenos excertos também de recriações dessa lenda, nomeadamente o Turismo de Coimbra fez também um pequeno filme onde recria isso. É possível também ver uma pequena banda desenhada, um filme de animação, que aliás também tem, digamos, uma versão em inglês, como forma também dos estrangeiros poderem aprender também a língua portuguesa. Portanto, há algumas coisas que se podem encontrar e que são interessantes. Isto já para não falar também de uma forma mais humorística, o próprio Hermano José, nas suas entrevistas históricas, chegou a entrevistar a Rainha Santa Isabel, ela encarnando a figura de Santa Isabel, e mais recentemente mesmo o casal Dinis e Isabel, ele também tem, digamos, uma pequenina história de humor em torno disso. Mas, na verdade, António Patrício foi o único até agora que abordou de uma forma mais séria a temática do Milagre das Rosas e da Rainha Santa Isabel. No entanto, encontrei também uma ópera ligeira que se chama Com Dinis e Dona Isabel, da autoria de José Carlos Godinho, um doutorado em música, professor da Escola Superior de Educação de Setúbal,
e que em 2013 estreou esta ópera ligeira e que também tem sido adaptada, ou feita na íntegra, ou adaptada por muitas escolas, nomeadamente do secundário. Isso é interessante, é uma forma também de dar a conhecer a nossa história e, nomeadamente, este milagre. Aliás, sobre este espetáculo, diz o autor, o José Carlos Godinho, leva-nos à corte do rei Dinis e da sua esposa, a rainha Santa Isabel, e tem por base uma forte mensagem de apelo aos valores de entreajuda, de solidariedade, de valorização e dignificação dos pequenos gestos, que, a par dos grandes feitos governativos e políticos, são fundamentais para ouvirmos e descobrirmos a rosa que há em nós, essa força tão necessária para enfrentar todos os problemas. E uma das chaves, digamos, central desta ópera ligeira, e que depois se repete numa canção, digamos que é o tema de toda a ópera, é: e se acaso nada houver melhor, uma rosa é quanto baste para dar amor. Portanto, isto para dizer que realmente a Rainha Santa Isabel e o seu milagre está presente, nomeadamente no sistema educativo português e nesta recriação que as escolas fazem. E penso que isso aí é o mais importante que podemos ter e valorizar, e é realmente esta figura poder incentivar e estimular estes atos de generosidade, de entreajuda e de fraternidade entre os mais jovens. Para um público mais adulto, então realmente voltamos a António Patrício. António Patrício nasceu no Porto em 1878 e faleceu em Macau em 1930. Ele formou-se em medicina, mas que nunca chegou a exercer, tendo-se dedicado logo desde o início à carreira diplomática. E é justamente depois de ter estado numa missão diplomática em Bremen, na Alemanha, em plena Primeira Guerra Mundial, é depois do seu regresso, em 1917, que numa licença que teve devido a um desentendimento com o Sidónio Pais, que tinha sido nosso embaixador em Berlim, é nessa licença, e estando já em Portugal, que ele realmente começa a escrever esta peça Dinis e Isabel, que serve também como um aprofundar e um mergulhar na alma e na identidade portuguesa. Ele começa a escrever esta peça que acaba, portanto, por a publicar em 1918. Aliás, editada em 19. Como escreve a investigadora Sebastiana Fada, em Dinis e Isabel, o milagre das rosas, ao mesmo tempo em que inscreve Isabel na santidade, mostra a Dinis que não pode ter sua mulher, ainda que ela também lute contra a manifestação do divino, que se mostra como força inexorável, e a morte vem com o perfume das flores. Patrício contrapõe na figura de Isabel o trágico destino de uma santa que a não quis ser e do homem que a amou. E realmente é uma tragédia belíssima desta história de amor entre estes dois seres magníficos, Dinis e Isabel, mas um amor em que, a partir do momento em que acontece o milagre, Dinis já não sabe como amar esta mulher que foi tocada e escolhida por Deus. E mesmo Isabel, que acaba por declarar sempre o seu amor a Dom Dinis, dizendo: eu amo-te mais que a Deus, a verdade é que a partir deste momento singular, a relação entre eles se torna impossível. É uma peça belíssima e que deveria voltar a ser representada por tudo isto. Não é? Como dizia Sebastiana Fada, como diz em Dinis e Isabel, o dramaturgo quis transpor para uma peça em 5 atos a tragédia de um homem que amou uma santa. O subtítulo shakespeariano, que António Patrício dá à sua peça, um conto de primavera, evidencia as suas intenções líricas que atingem o auge no último ato como uma tragédia estática, porque toda a ação se esgotara já no ato anterior. A verdade é que esta peça de António Patrício se escreve no que se designa como teatro simbolista. São duas grandes correntes do teatro, enfim, praticamente desde o início que existiram, ou seja, sempre um teatro que é mais próximo da realidade, mais naturalista, mais realista, e um outro teatro que tenta dar uma outra dimensão, como passar para o outro lado do espelho, que tenta mergulhar na alma humana, na espiritualidade, numa outra dimensão mais onírica, mais fantástica, mais espiritual. E é aqui que se inscreve toda a obra de António Patrício, e nomeadamente esta obra, Dinis e Isabel. Aliás, a propósito disso, é interessante já agora ouvirmos o que ele escreveu no prefácio desta sua obra.
Diniz e Isabel é um conto de vitral em 5 atos. Nada de história ou quase nada de lenda. Só o milagre das rosas em motivo. É uma pequena tragédia, toda íntima, sem indicações de costumes ou cenários, mais que as estritamente indispensáveis para situar um drama de consciências. A ação finda no 4º ato. Ecoa em tragédia estática no 5º. Enquanto Pedro Cru, que é uma outra peça do António Patrício, é a tragédia da saudade, Diniz e Isabel, a do homem que amou uma santa, é a de uma santa. Chamei-lhe em subtítulo, à shakespeariana maneira, Conto de Primavera, porque me pareceu resumir assim a intenção toda lírica do conto. Dar, dramatizada, uma visão de livro de horas, o sonho de alguém que, numa manhã de primavera, entrasse numa igreja e adormecesse sob a influição fulgurante dos vitrais. Isto é o que ele escreve ao prefácio desta sua peça, em 15 de maio de 1919. Esta peça, que apesar de ter sido escrita nesta altura, tardou muito em ser representada. Houve um excerto do 1º ato, que foi apresentado em estreia absoluta, a 21 de setembro de 1931, no Teatro Nacional Dona Maria II, por ocasião da estreia mundial de uma peça de Pirandello, Luigi Pirandello, O Sonho, que na altura estava cá em Lisboa, a participar num congresso da Confederação Internacional da Crítica Dramática e Musical. Mas foi só apresentado um excerto do 1º ato. Depois disso, o António Patrício, aliás, por razões também da sua própria personalidade, era um republicano, mas um espírito independente e muito livre, ele criou algumas inimizades, de forma que isso se refletiu na sua própria obra, que acabou por ser esquecida durante muito tempo. Jorge Listopado, que foi dos primeiros também a encenar peças dele, nomeadamente O Fim, dizia-me que foi ele que, de certa forma, redescobriu ou reencontrou as primeiras edições ou alguns manuscritos na livraria Leal no Porto. Estavam lá perdidas. E foi ele realmente à procura de peças de teatro que acabou por encontrar e por se apaixonar e acabou por encenar na Casa da Comédia O Fim de António Patrício, que depois, mais tarde, voltou a encenar no ACART, na Fundação Carlos Gulbenkian, nos anos 80, num ciclo que foi organizado na altura que se designou como o retorno da tragédia e, portanto, para além do Fim de António Patrício, foram representadas outras peças, do Jorge de Sena, enfim, e outras. Mas, voltando a Diniz e Isabel, a verdade é que o que consegui, encontrar foi que a primeira vez que foi representada na sua totalidade acabou por ser em 1984, numa representação de âmbito amador, no Besclo. O Besclo era o Centro Cultural e Desportivo do Banco Espírito Santo e que o grupo de teatro amador teve uma grande atividade, aliás, representou peças importantes no nosso repertório e foram realmente os primeiros a fazê-lo em 1984. A primeira montagem realmente profissional foi em 92, como vos dizia no início, e foi apresentada no Teatro da Trindade com a encenação de Mário Feliciano. Um grande encenador, ele trabalhou com Luca Ronconi, um grande diretor teatral, falecido em 2015. Mário Feliciano é um grande encenador, enfim, que morreu bastante jovem, realmente numa era pré-internet, pré-YouTube, e por isso hoje está um pouco esquecido, mas é uma figura que importa, no fundo, recordar. Foi ele que encenou no Teatro da Trindade, em 92, Diniz e Isabel, com uma companhia que ele criou, o Teatro da Politécnica. Talvez alguns de vós conheçam o Teatro da Politécnica hoje, como sendo uma companhia dirigida pelo Jorge Silva Melo, mas, na verdade, o primeiro teatro da Politécnica foi criado por Mário Feliciano e funcionava mesmo no interior do museu, do que é hoje em dia o Museu de História Natural e da Ciência. Aliás, ele estreou lá, a primeira peça foi justamente também uma peça de António Patrício, que foi o Dom João e a Máscara. Mas, voltando a Diniz e Isabel, depois de 92, a peça voltou a ser representada pelo TEUC, o Teatro dos Estudantes de Coimbra, em 1996, e no ano passado houve uma adaptação, uma companhia chamada Kind of Black Box,
que apresentaram no Castelo de Leiria uma produção que juntou cinema e teatro. Ou seja, o que eles fizeram foi que os primeiros 2 atos da peça foram filmados e depois a segunda, o terceiro e o quarto ato eram representados ao vivo, realmente pelo ator Filipe Duarte e por uma atriz espanhola, a Núria Mencia, e que davam vida ao casal real de Inês e Isabel. Participaram também a atriz Márcia Breia e a Margarida Gonçalves. Então, é um espetáculo interessante, aconteceu o ano passado, no Castelo de Leiria, e que conjugava o cinema e o teatro. Eu termino já. E pronto, digamos, estes são os ecos que existem, mas é uma peça que, sem dúvida, deveria voltar a ser apresentada sobre esta temática. Eu sei que hoje à noite aqui haverá uma estreia no Castelo de Alenquer, justamente também de uma outra revisitação do Milagre das Rosas. Tenho muita pena não poder assistir, já tinha outros compromissos para ter que estar em Lisboa, mas, por certo, terei todo o prazer depois de ter alguns ecos e se houver outra oportunidade de vir a assistir pessoalmente. E pronto, não tenho assim muito mais a dizer e muito obrigado.